Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu camarada. Boa noite, Bran. Boa noite, queridos da Comuna. Prazer estar com vocês aqui. Eu estou desde o começo. Estou ouvindo Eita, essa. misericórdia. Só que eu estava escondido, estava igual esses crentes, sabe? Esse camarada reaça que fica escondido na rede. Eu Coisa estava aqui boa. querendo saber o que vocês falam. Inclusive, você estava falando, eu estava pensando na Soul. Falei, você vai vir aqui na Soul. Você vai ter que pregar essa palavra aí sobre compromisso. Cara, parecia que você estava falando dos nossos desafios. Toda semana eu fico imaginando, será que a gente vai conseguir pagar a diária da semana que vem? É toda semana. É Mas isso. com essa consciência tranquila de não estar manipulando pessoas, iludindo e provocando um sentimento hostil ao reino de Deus, à generosidade do reino de Deus. Enfim, um prazer estar com vocês aqui. Tive presencialmente na comuna e agora esse convite para mim me é muito caro. Aliás, eu já sou coroa, né? Já sou um preto velho. Então, o tempo vai passando e a gente vai escolhendo os lugares e pessoas com quem você quer conviver, né? É muito chato você estar com gente errada, você estar em ambientes errados. Eu acabei de ir ali na esquina agora, que saí do meu condomínio, tinha meia hora mais ou menos, eu dei um pulinho ali atrás, na Hortência, que é uma taberna que tem aqui do lado, que eu compro meus vinhos lá. E tinha acabado meu vinho aqui em casa, eu fui lá comprar um vinho, para depois do nosso encontro eu celebrar aqui. Aí eu encontrei um pastor da Advec, que mora aqui no meu condomínio, e que sempre toma vinho escondido comigo ali na taberna. Ele sempre toma um vinho assim, olhando para fora. E ele, esses dias ele andou falando mal de mim publicamente, sabe? Aí eu falei, cara, eu não quero esse tipo de vida, eu não quero viver isso aí. O camarada vem beber vinho escondido, vem na minha casa com os pastores da Advec, tomarem vinho, sair daqui de manhã, 6 horas da manhã, indo direto para a reunião de oração e de pastores. Enfim, nós estamos em casa, né, gente? Eu estou falando aqui já, abrindo. Também, cara. Ô, mano, eu só queria fazer uma vírgula aqui, te passando a palavra agora, mas rapidinho, que eu acho que isso é muito importante. E eu vou ficar super redundante, porque eu já falei isso algumas vezes, mas preciso de repetir. Nós estamos num país que, por conta da colonização e por conta desse olhar da colônia, a gente foi ensinado o tempo inteiro que o que era nosso é uma coisa ruim, né? Tipo, na Uhum. América Espanhola, o crioulo, né, que é o filho da terra, não é bom, o bom é o que vem lá da Europa. Aqui na nossa América Portuguesa, nós também não somos bons, bons é o que vem do navio. Então, isso a gente não percebe, mas talvez até você, Kleber, saiba melhor do que eu, né? Porque você é um bom historiador nesse sentido. Mas a gente vai criando um país que vai matando os nossos heróis, que vai matando as nossas referências, e a gente não percebe que isso é um jogo do imperialismo para a gente achar que tudo que brota da nossa terra não é bom, não presta. Então, nós temos uma cultura muito ruim de logo que alguém se destaca, que alguém vira uma referência, sabe o que for, a gente vai lá e bate, massacra. A gente tem uma dificuldade grande de ter essas referências e essa admiração. E isso, quando é jogado no campo evangélico, que nós viemos do campo evangélico, assim, dos puritanos, lá do norte dos Estados Unidos e tal, aí vira uma pseudo-humildade. Não, tudo é glórias ao Senhor, eu não posso ter glória nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que romper com isso dessas duas maneiras. Romper com esse evangelho do estadunidense puritano, que é falso modesto, e romper com essa ideia colonial para assumir as nossas referências. E, mano, eu já te falei isso 1 milhão de vezes, estou aqui para literalmente rasgar mais uma vez, mas eu preciso registrar isso, mano, que você, para mim, é uma das maiores referências que eu tenho no ambiente evangélico. Você está aqui, para mim, é a realização de um sonho. Eu já te falei isso, né? Eu cresci querendo ter aquele seu cabelo quadradinho, né? Mas por questões biológicas não deu. Então, assim, fico muito feliz por você estar aqui, fico muito feliz por você abrir essa sua agenda para estar aqui conosco, e acho que a gente tem que assumir isso sem nenhuma vergonha, sem nenhuma modéstia mesmo, que você é um dos maiores caras desse nosso ambiente, e dou graças ao Senhor Jesus, que você não tem medo nem vergonha de assumir onde você está, o campo que você está. Então, estou muito feliz por isso, muito feliz por você estar aqui, e agradeço demais por você estar com a gente aqui hoje. Viu? Fica à vontade aí, meu camarada. Que bom, que alegria. Eu sei que eu trouxe um violão aqui do meu filho, que o meu violão está ali no chão, não sei se vocês estão vendo. Não consigo afinar ele.
Mas eu queria louvar um pouquinho e depois trazer uma palavra, uma breve reflexão, enfim. Tá dando para ouvir bem? Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo, eis-me aqui. Sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda. Tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda. Tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a
carvalhos de justiça. E ele nos ungiu para pregar libertação, e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, seguirei. Nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo que sou é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. É isso. Eu queria compartilhar com vocês um texto de Marcos, do Evangelho de São Marcos, ou o Evangelho da Escola Marcana. Uma coisa interessante a gente pensar que a gente tem um apego tão grande, né, a uma tradição cristã, das escrituras sagradas, da fidelidade, da mensagem fidedigna das escrituras. E se pensar, a gente é incapaz de pensar, a teologia às vezes é incapaz de pensar que o Novo Testamento todo é escrito em grego. E todos os autores ali mencionados, com exceção de um ou outro, são analfabetos, falavam mal e porcamente o aramaico. E a gente não consegue imaginar que, quando você olha para o registro de Marcos, pode ser que não exista uma pessoa chamada Marco, que Marco seja só o símbolo de uma escola. É interessante a gente fazer uma leitura nesse sentido, sem se assustar com a fé, com a experiência com Cristo, sem se assustar com o fato de que Jesus foi um homem do seu tempo e espaço. E a mensagem dele foi atestada não apenas pela comunidade da fé, tanto cristãos convertidos, judeus convertidos, e quanto os judeus da diáspora e os gentios, talvez alguns deles contemporâneos de Jesus. Mas a própria vida de Jesus ela é atestada pelo próprio império, por Plínio, por exemplo, um sobrinho do imperador. Enfim, Jesus foi real, a vida e o ministério de Jesus foi real. Agora, as narrativas sobre ele são muitas, e diversas, e de muitos lugares. Então, eu gosto de pensar que, conquanto eu faça perguntas que podem soar como transgressora,
a vivência com a experiência e a mensagem do Jesus, que também foi um homem da história e foi Deus, segundo a nossa fé, é suficiente para mim, é suficiente a partir da experiência que eu tenho com ele. Então, isso posto, a gente está falando de um texto que deve ter sido escrito, talvez um dos evangelhos, um dos textos do Novo Testamento mais antigo, 1 Tessalonicenses, de 1 a 10, do capítulo 1, de 1 a 10, e também esse texto de Marcos, né, da escola marcana. Talvez Marcos não tenha sido Marcos, Lucas não tenha sido Lucas, Mateus não tenha sido Mateus, João não tenha sido João. Mas para a construção de um projeto que se propõe a ser império, a deixar de ser cauda e passar a ser cabeça, é importante se ter uma construção de uma narrativa real, né? que aponte para uma realeza, que aponte para uma coisa muito nobre, muito grandiosa, porque é uma proposta, um projeto que, inclusive, para esse projeto, algumas narrativas e algumas figuras, como Maria Madalena, não pode aparecer. Maria Madalena não pode. Se pensar no evangelho de uma mulher, de Maria Madalena, então ele precisa ser escondido. Se pensar em alguns pergaminhos que não se perderam necessariamente, é mais fácil dizer também para a fé que pergaminhos se perderam do que você pensar que a igreja foi responsável por ocultar algumas documentações daquilo que foi falado sobre Jesus e sobre os primeiros cristãos. Isso não me assusta, mas assusta algumas pessoas, porque elas estão muito mais preocupadas com a igreja enquanto um projeto do que um movimento orgânico de uma comunidade, de comunidades que estavam ali periféricas. O evento de Jesus não foi um evento extraordinário. A morte de Jesus não foi um sucesso. A morte de Jesus foi um fracasso. Foi um fracasso para quem o seguia. Foi um fracasso para seus discípulos. Do ponto de vista da história, quem venceu foi o império. É isso que nós fazemos com aqueles que vocês chamam de rei, filho de Deus e salvador. Nós matamos. Mas a gente gosta dessa narrativa do cinema, especialmente nós cristãos do século que viveu depois, que vem depois do século XX, da era do cinema. Então, a ideia de ter um Jesus morto ali, o Santo Sudário, né? Essas coisas todas que emocionam a gente, né? Aquele Jesus branco, de olhos azuis, cabelão. Alô? Oi? Câmbio? Vocês estão aí? Não. Estamos sim, pode ir, mano. Ah, tá. A gente fica muito impressionado com esse Jesus moderno e pós-moderno, né? Ele é mais interessante do ponto de vista aquele filme do último Jesus que a gente viu lá no ano 2000, parece. É interessantíssima aquela figura dele, né? E os europeus também, as figuras europeias de Jesus. Mas eu gosto de pensar que foi muito mais do que essa coisa circense ou teatral, né? da morte, do monte, das falas. Foi o nosso herói, o nosso salvador. Ele foi execrado publicamente, ele foi tratado como qualquer marginal, qualquer bandido do seu tempo. Ele não foi diferente, mas a gente gosta de dizer que tinha as 3 cruzes, assim. É uma coisa bonita, né? Para fotografia, não fica legal? Aquela coisa assim, de Jesus no meio e o ladrão da direita e da esquerda. Não estou questionando o texto. Eu estou só fazendo provocações que tudo pode não ter sido nada disso, né? Pode ter sido uma dor insuportável, um grito, a alma gemendo, estourando tudo, e não tinha essa dramatização toda que a gente gosta de fazer nos sermões. Pronto. Capítulo 3 de Marcos, da comunidade marcana, está dizendo o seguinte: outra vez entrou numa sinagoga, no verso 1. Estava ali um homem que tinha uma mão atrofiada. E observaram-no para ver se no sábado ele curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha uma mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor, para eles com indignação, condoeu-se
da dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a tua mão. Ele estendeu a mão e ele foi restabelecido. E os fariseus, saindo dali, entraram em conluio com os herodianos contra Jesus para o matarem. Queridos, esse texto para mim me chama muita atenção, porque eventualmente a gente vai encontrar Jesus na rua, na beira do Mar da Galileia, no norte de Israel, falando para uma grande multidão, curando gente. Eu gosto de pensar que essa perspectiva, essa expectativa messiânica que se tinha sobre o Messias, que não é somente sobre Jesus ou naquele tempo, mas sempre houve nos povos, nos impérios, nas culturas, uma expectativa de chegada messiânica. E esse Messias, ele teria, e também era o sentimento daquele povo ali do norte, Israel, de todo Israel, era que o Messias trouxesse poder político, expansão territorial, vitória sobre os inimigos, um sacerdócio, uma dominação, uma exclusividade da experiência sacerdotal, daquela fé, daquela crença. E o que a gente vê em Jesus é bem fora, bem contrário a todas as expectativas messiânicas que se tinha. Ele anda no meio, ele é o verbo que se fez carne e que habita. Ele está andando no meio das pessoas. Ele é um santo que convive com o profano. Aquilo que parecia ser símbolo de maldição, para ele era uma oportunidade de manifestar o amor. A lepra era um sinal de maldição bíblica da Torá, denunciada por profetas e pela Torá. Então, um homem santo não podia tocar no homem leproso, porque o homem leproso está leproso porque ele está em pecado, porque ele está debaixo de maldição. Ou ele fez isso, ou foi a família, um mal de família. Deus pesou a mão sobre aquele homem. E de repente chega Jesus, o Messias, dizendo que era filho de Deus, e ele curava as pessoas, ele tocou no leproso. Você imagina a transgressão que é para a sociedade, para a classe dos sacerdotes. A própria multidão vê Jesus tocando no leproso. A própria multidão ouvindo Jesus dizer: alguém me tocou porque senti que saiu de poder de mim. Então era um Deus meio transgressor, um Deus improvável, um Messias improvável. Um Messias que vai dormir na casa de um publicano, que senta na mesa de Mateus, e os amigos de Mateus chegam, e os discípulos de Jesus chegam e sentam também. Porque é isso, se a gente quer andar com Jesus, a gente precisa estar disposto a arriscar com ele, arriscar ser confundido com pecadores, estar na roda de gente na roda dos escarnecedores, inclusive, na roda dos impuros. Jesus senta e os religiosos ficam de pé, tomando conta dos atos de Jesus. Então, esse texto, para mim, é muito interessante, porque mostra um Jesus, Marcos mostra Jesus muito dinâmico. Uma hora ele está no meio da Galileia, está no meio do povo, outra hora ele está no meio da sinagoga, que era um lugar, aparentemente, de exclusividade da experiência, porque os fariseus eram responsáveis pelas sinagogas. E eles diziam que podia ou não entrar. Mateus não podia entrar numa sinagoga, pelo ofício dele, um lesa-pátria, um publicano. E tinha um homem ali naquele meio, tinha um homem com a mão atrofiada. Eu não sei em que circunstância ele estaria ali, porque ele é um homem que tem um defeito, ele é um homem que não deveria estar, talvez, num ambiente supostamente sagrado. Mas, de alguma forma, ele está ali inserido, não sei se foi até mesmo para tentar e testar Jesus através dos religiosos que estavam presentes. Diz que eles ficavam olhando para ver se Jesus curaria. Porque é um pouco isso, né? A religião, ela gosta de ficar julgando quem pode ou quem não pode. Quando Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, a gente aprende a vida toda que o ladrão é o diabo, né? Mas, na verdade, o ladrão não é o diabo, o ladrão é um sistema religioso que vem roubar, que vem matar e vem destruir. Mas Jesus fala: eu sou a porta. Se tem gente na porta dizendo quem pode ou não pode, tem Jesus que fala: eu sou a porta. E esse homem estava ali dentro e os religiosos estavam olhando para ele. Um homem periférico, um homem desacreditado, um homem sem credibilidade, um homem sem a bênção, mas um homem debaixo de maldição. E o texto fala que Jesus chama o homem para o meio daquela roda. Você imagina a cena?
Jesus chamando aquele homem para o meio, dizendo, vem para o meio. Eu sei quem você é, eu estou vendo a sua dor, e eu te chamo, vem para o meio. E a pergunta dele é para os discípulos, para aquele grupo ali religioso. É certo ou errado fazer o bem? É certo ou errado cuidar? Então, eu queria fazer a minha reflexão, ela para por aqui, e ela não precisa andar muito mais, porque Jesus conhecia pelos olhos, ele conhecia, ele se indigna e, ao mesmo tempo, fica ali com o coração quebrantado, ele se condói porque a religião estava ali pronta para dizer o que era certo e o que era errado, o que se podia e o que não se podia. O que tinha que ser feito era guardar o sábado, mas Jesus pergunta, é certo ou errado fazer o bem? É uma palavra que grita muito para todos nós, né? E para mim, nesse tempo de tanto fundamentalismo religioso, de tanto extremismo, de uma igreja comprometida com um projeto de poder profundamente distante do reino de Deus, a pergunta que não se cala de Jesus de Nazaré é certo ou é errado fazer o bem? O que a gente faz com um bandido? A gente manda matar ou a gente vai fazer o bem para ele? Uma igreja que se propõe a abrir mão daquilo que ela chama de sagrado para fazer arminha em nome de Jesus. Que tem expectativa messiânica de um Messias, como diz o Samba da Mangueira, um Messias de arma na mão. E a pergunta dele continua gritando para todos nós. É certo ou é errado fazer o bem? É certo ou é errado olhar e sermos uma comunidade de cuidado? O que a gente está fazendo nesses templinhos, nessas sinagogas, nesses espaços que supostamente deveriam ser um espaço de convergência e de comunhão? Mas a gente decidiu fazer desse espaço um palanque político, um palco político, um espaço político para defender um projeto de poder de dominação. Ele continua perguntando para a gente, é certo ou é errado fazer o bem? Ele se condói com aquilo. É certo matar ou salvar? É certo deixar morrer? Qual de vocês, em outro momento ele fala que tendo uma ovelha que cai no buraco, vai deixar ela morrer lá no buraco? Vocês são capazes de cuidar das ovelhas ou do gado de vocês, mas vocês são incapazes de cuidar, de olhar para os seres humanos como com esperança e como alvo da graça de Deus. E há um silêncio, porque só tem uma coisa que consegue silenciar o ódio dessa turma comprometida com esse projeto de poder. As pessoas andam muito revoltadas, muito incomodada com o fato de que alguém, esse pastor que eu falei para vocês, da Advec, que me encontrou aqui na esquina, e que toma vinho escondido comigo, e que depois fala mal de mim publicamente, ele viu uma cena maravilhosa da cultura, das experiências afrodiaspóricas ali, de matizes africanas, no Planalto, dançando, celebrando, fazendo aquele ato maravilhoso. Eu queria estar ali com todo mundo. Ele falou assim, olha só, o cara de pau, cara. Aquele pastor que diz que o Brasil não é de Jesus deve estar feliz agora ao ver os macumbeiros tomando conta do Planalto. Esse pastor que ele está falando, que diz que o Brasil... Sou eu. Ele sabe que eu sei que ele está mandando recado comigo. Só que ele é capaz de encontrar comigo daqui a pouco, me dar um abraço, apertar minha mão e falar, vamos tomar um vinho? Desde que ninguém esteja vendo. Então, a pergunta é essa coisa de uma religião comprometida com um projeto de poder, uma religião comprometida com o Brasil é do Senhor Jesus. Que Jesus é esse? É o Jesus de arminha na mão. Foi o rapaz do Uber que me viu hoje, indo numa conversa maravilhosa com meu filho. Estava indo numa reunião com ele aqui pertinho em Jacarepaguá, e quando eu estava descendo do carro, o cara em silêncio o tempo todo. Quando eu estava descendo do carro, ele olhou para mim e falou assim, volta para Jesus, e acelerou e foi embora. Então, assim, para eles, o Jesus interessante é um Jesus que governa, que domina. E a mensagem de Jesus de Nazaré é a mensagem do lava-pé. É trazer para o meio pessoas que estão camufladas, que são desconhecidas por um espírito religioso, que está preocupado em saber se Jesus vai curar no sábado. E a pergunta dele é,
é certo ou errado fazer o bem. O texto termina no verso 6, eu termino aqui, que fala que esses mesmos fariseus e religiosos entram em conluio com os herodianos, que representam uma classe política, para tramar a morte de Jesus, porque é isso que uma igreja distante do coração de Deus é capaz de fazer. Se juntar com poderes políticos para matar a vida de Deus. Então, essa reflexão que eu queria deixar com vocês nesse nosso momento rápido e singelo. É isso, Gibran.